Fala, galerinha do podcast New Play, chegando hoje no episódio 98, recebendo a Cris Oliveira, ela que era visitante lá do Play Center e tem muita história para compartilhar com a gente, né, Cris? Tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite, Nil, boa noite a todos. Oh, bacana. Ela que brincou bastante no Play Center, né? Tá lá na página do TikTok, lá, que tá bombando também, tem muita coisa boa lá do parque, né? Que a gente tá postando. E Cris, conta pra gente aí, como é que foi o seu início lá no Play Center, a primeira vez que você foi, quando foi? Conta aí pra gente. Eu fui a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 6 anos, né? Eu fui com meus pais, né? Naquela época, aí por causa da idade, por causa da altura, não podia andar nos brinquedos. Eu lembro, eu lembro que eu andei em um brinquedo, mas eu não, assim, não lembro o nome, né? E quando eu cheguei no parque, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a montanha-russa. Só que por conta da minha idade, eu não podia. Aí depois, anos depois, eu voltei de novo no parque, mas foi com a excursão da escola, né, que todo ano tinha. E eu todos os anos, quando tinha excursão, eu ia. Aí sim, aí eu conseguia aproveitar mais, eu estava mais velha, né? Aí eu consegui aproveitar bastante o parque. Naquela época, nos anos 90, por aí, final dos anos 80, 90, o parque era muito cheio. A gente não conseguia aproveitar todas as atrações num dia só, era difícil por conta de muito tempo na fila, mas deu para aproveitar. Ah, sim. Essa montanha-russa aí que você falou que quando você era criança você ficou assim, né, entusiasmada com ela, qual que era mesmo? Qual montanha-russa que era da época? Superjet, o Superjet, Superjet. né? Superjet. Ah, Superjet era aquela montanha-russa que as pessoas iam passando na marginal para entrar, né? Porque a entrada era ali, lembra? Na frente. É, Já vinha isso, funcionando ali, os carrinhos passando ali, aquele barulhão, né? Nossa, era da isso. hora. E aí, depois que você pegou mais idade, aí você foi nela. Eu fui, e na primeira vez que eu fui, eu fiquei 4 horas e meia na fila. 4 horas e meia. Olha. E tinha assim, a fila era, tinha aquela parte que tinha as grades, né, que a gente ia indo e voltando. Eu sei que para chegar ali, eu levei quase 2 horas para chegar nas grades, Não. para poder ainda iniciar ali para andar no brinquedo. É, porque o Superjet, né, ele tinha vários carrinhos, não sei quantos que ficavam no percurso, mas eram É, 4 pessoas, né? Era de quatro, 4 em é, 4. 4 lugares só, né? Que da hora, meu. E aí, tipo, nessa época aí, quando você já começou a andar em todos, aí conta aí além desses aí, qual mais você curtiu lá nessa. Aí você pegou a melhor parte do parque, né? Essa era a melhor época. Nossa, anos 90 era. Eu gostava muito do Enterprise. É Enterprise, né? Enterprise. A Montanha Encantada. A Montanha Encantada. Deixa eu ver. Nessa época, eu acho que não tinha todos os brinquedos ainda. Eu acho que a única montanha-russa que tinha nessa época era só o Superjet mesmo. Eu sei que É, tinha um que chamava, era o Tornado. Ele parecia uma montanha-russa também. Só que ele subia é tipo um parafuso assim e descia isso. com tudo. Cheguei a andar no Tornado também, né? Aí o Splash eu não lembro se era dessa época, mas assim, aí o Splash, deixa eu ver mais. O teleférico e o samba que eu andei. O samba. O samba era um brinquedo assim, até quando uma vez que eu fui com meu irmão, ele falou assim: ah, não, esse brinquedo aí não tem tanta graça, não, igual o swing, né? Mas eu falei, ah, eu É, gostava de ir neles. Eu gostava. eu também gostava. Era bom. É, Era o bom. samba, o samba, na verdade, só para o pessoal não confundir, né? A galera que tá assistindo a gente aí. O samba La Bamba, né? O disco balançante lá, era uma coisa. O Sim, samba que a gente tá falando é, aqui era o que gira, né? As cadeirinhas no alto, né? Lembra? isso. Aí Então, depois ele aquele ficava num movimento assim, né? Não era totalmente assim, era meio, é, mas quando ele né? pegava uma velocidade, você lembra? Dava um friozinho na barriga quando ele pegava um. Dava, Nossa, era da hora, dava meu. sim. Eu Era gostava. bom.
Então, aí, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu fui nele, ele ficava naquele lugar lá onde depois que o Hang Ten saiu, parece que o Hang Ten saiu, é do lado do castelo ali, ele ficava ali. E o swing desse aí, esse das gaiolinhas, ele ficava ali onde futuramente ia ser o Flight Commander. Lembra do Flight Commander ali, no, perto do Double? Era ali, Sim, entendeu? E uma coisa que eu ia te perguntar, comparando com agora, né? Você falou assim que você ficou 4 horas e pouquinho na fila, né? Mas você lembra que da hora que sim. era ficar nas filas do parque nessa época, né? Tipo, não tinha Sim, porque celular, né? assim, não tinha celular e aí a gente acabava arrumando amizade, porque todo mundo um conversava com o outro, porque para passar o tempo você tinha que fazer alguma coisa, né? Aí eu É, ficava olhando o brinquedo, ou então eu ficava conversando. Então a hora passava que você não percebia. Lógico que era cansativo, você fica em pé, né? Mas dava para aproveitar, assim, você se divertia, o pessoal brincava, tinha hora que cantava, a gente fazia é, bagunça, era bom. sim. Ah, tinha também as confusões, né? As brigas na fila, né? Tudo Assim, isso era. quando furava É, a fila, tinha uma briguinha. sempre tinha novidade, né? O Play Center sempre tinha novidade, se contar, né? Nossa, sempre tinha uma E, história, né? E entre esses brinquedos aí, qual foi o que você mais gostou? A gente colocou na sua capa aqui o Looping, né? É o o Looping Pistar, ou né? tem outro que Eu você mais gosto muito gostou? do Lupitar, porque aí, assim, a segunda montanha russa que eu andei no parque foi o Looping. Aí foi ela, né? Quando eu vi assim, porque aí você via que virava de ponta cabeça, na hora dava um medo. Nossa, será que não cai, né? Porque o Superjet não tinha isso. O Superjet É, não tinha, né? Aí foi o Loopstar. Depois eu andei, eu gostava muito do Kamikaze, né? Porque aí quando já foi nessa época já não tinha mais o Enterprise, já tinha saído de lá, não tava mais. Aí tava o Kamikaze, aí tinha o Polvo também eu gostava muito. Ah, o Barco Vic, né? O Barco Vic não tem pra ninguém, né? esta, O né? A Barco alegria Vic, total. É. sim, era bem animado o Barco Vic, né? Ali E. não tinha tristeza. Oi? Não tinha tristeza no Barco Vic, tanto para quem estava trabalhando, brincando, Não. não tinha tristeza. E era bom que o barco vi que a fila dele era perto do splash. Então a gente ficava, passava o tempo rápido, estava olhando ali o splash, né? E aí tava na Sim, fila. Tinha conversa também, lógico, né? Conversava, todo mundo conversava, mas passava rápido. Aí eu cheguei a ir no Evolution, mas o Evolution era assim, eu fui só uma vez, porque eu não, assim, não é que eu não gostei, é bom, é, mas eu tinha muito medo dele. Assim, aí eu não consigo encarar. Agora, um é, que eu fui, que muita gente tinha medo, mas que eu fui 15 vezes seguidas, sério, que chegou uma época do parque que não estava tão cheio. Eu gostava muito de semana, porque era vazio, né? sim. Principalmente quando não era época de férias. Porque se quando Ah, era férias enchia, ou. Não, nas férias não enchia, porque quando era época de aula tinha muita excursão, era o contrário. sim. E aí eu cheguei a andar 15 vezes no Turbo Drop. Eu saía e entrava de novo, Cara, saía e entrava de novo. Turbo Drop. mas essas 15 vezes aí, você lembra se era naquele na versão do Turbo Drop quando ficava lá naquela área da roda panorâmica, né? Não é naquela final não, né? Da laranja não, né? Isso, é Ah, nessa daí. na primeira? Ah, sei. Isso. Porque Não, porque ele acho era que mais forte, eu na acho. segunda, quando mudou. Quando mudou. Na primeira Ah, vez eu fui e eu peguei uma fila muito grande nele, eu andei só uma vez. Quando eu andei a tá. Então, a primeira vez nele. primeira vez foi quando ele era lá na outra área, E- mas quando. Sei. Isso, As 15 vezes foi quando já tava pintado de laranja, tava no outro local. isso. É. Cara, E foi um dia de semana, o parque estava vazio. Tanto ele como o Loopstar também, eu saía de novo, saía de novo, era vazio, não tinha fila, é, era rapidinho, né? Ah, um brinquedo que eu esqueci de dar para você é aquele é, Cine 2000. Eu gostava do sei, Cine 2000 também. Achava muito legal, dava uma adrenalina danada aquilo lá. da hora.
balançando as cadeiras lá dentro, né? Mexendo lá. Isso, parecia que eu estava no filme, né, assim, era muito legal. Ali é exemplo da Montanha Encantada, né? Eu costumo falar que e o show dos ursos quando tinha, era tipo para aliviar do sol, né? Você toma sol o dia inteiro, depois você vai precisar ir para ficar na sombrinha de boa, né? E aí lá Isso. dá pra fugir do sol, né? Meu, que da hora. Depois veio E as outros brinquedos, né, veio o iMac, que também que não tinha na época quando eu fui, veio ele, veio bastante atração diferente. sabe o Cris, a Barca Viking, né? Era um brinquedo que, tipo assim, demorava um pouco a operação, né? Mas o legal é que também era um monte de gente, né? Quanto que era várias pessoas aquele Sim. barco. Nem lembro quantas pessoas que entravam ali por vez, né? Cada vez que passava a Acho que catraca, era mais de a 20, turma acho que era mais de voltava. 20 pessoas, né? Será que não era mais de 20 pessoas? Era mais, né? Era bem mais. Ixi, Era era mais. uma galera mesmo. Meu. E aí a gente tinha mania lá na barca, né? Tinha aquele espaço que a gente chamava de pulmão, né? Os operadores chamavam de pulmão, né? Tipo, passava a hora que aquela galera daquele espaço, daquele quadrado entrava no barco, você já mandava, já passava outra galera ali, para ficar bem perto ali, para a Isso. próxima, né? E aí a fila já ia rodando, entendeu? Aí, meu, quem agitava mais ficava mais, né? A gente gostava de galera barulhenta, entendeu? Eu mesmo, eu sempre deixava mais quando a galera tava agitada. Agora, quando a galera tava murcha, eu rodava uma vez, duas, só parava, né? Falava, bota pra subir! Aí na hora que Não, ia parando, eu falava, por que parou? Parou por quê? parou porque ela passou mal. É da hora, era muito da hora. Hum, Ali era alegria total, meu. Nossa, era muito da hora. era. E, e além desses aí, tem um que você falou que quase não ia, era o Evolution, mas foi uma vez, né? Mas Uma tinha algum vez. que nunca foi, não ia nem ferrando assim, de medo mesmo? Olha, você vai até achar estranho, mas um que É. eu não fui nem ferrando é aquele que tinha do tapetinho, sabe? Aquele do tapetinho. E aquele eu não ia de jeito nenhum. O Ciclone? Não, Sério? aquele lá eu não ia. Uh-uh. Nossa, aquele de Sabe por escorregar, quê? né? Porque eu via muitos relatos ali das pessoas falarem que o tapete escorregava primeiro e elas iam se queimavam. Nossa, eu ficava morrendo de medo de acontecer comigo. Aí eu não ia. E Uma eu vez meu também irmão. eu não cheguei também, que era um que era bem popular no parque, que era o Labamba, né? Eu também nunca fui no Labamba, não. Não foi no Labamba. Não Cara, porque eu não quis, porque a gente se divertia no parque o dia inteiro, aí quando chegava na hora do Labamba, aí já estava o parque quase para fechar, a fila estava grande, nunca dava tempo, eu deixava ele ser por último. E eu não ia, porque a minha prioridade era Cínico. Quando eu chegava no parque, primeiro as montanhas russas, depois sim. eu ia no resto. Ah, sim, sim. Então, esse ciclone aí é aquela coisa, né? Tinha um tapete, né? Eu nunca fiquei nele, né? Eu só vi de Hum. longe. Quando eu entrei, ainda tinha ele lá. Em 97 ainda tinha ele. Acho que tinha um tapetão assim, você colocava o pé dentro, né, do negócio, do tapete, acho que era verde. E aí o cara, não sei se o operador empurrava ou você mesmo fazia assim pra frente e já descia, né? Mas não raspava a E perna, não. Não raspava, não. Era no não, é que tapete tanta mesmo. gente fala tanta coisa, sabe? Aí eu fiquei cismada. Eu falei, não, não. E um que eu fui só uma vez também, que é o teleférico, eu não sabia que ele não parava, né? Você tinha a cadeirinha vinha, você já tinha que sentar. Na hora de sair, você já tinha o tempo certinho de você sair, né? Porque o brinquedo não parava, né? Ele Para. girava, ele girava. Eu andei só uma vez também no teleférico. O teleférico era aquele esquema, né? Tinha até o desenho, assim, ó, lá na estação, eles faziam um desenho assim no chão, né? Aqueles passos, né? Eles são os passos assim para a Isso, esquerda, quem tá da esquerda e o da direita da direita, né? Só que aí, às vezes, a pessoa na emoção, quando a gente abria a trava, a pessoa da direita, ela ia acompanhando o que saiu para cá. E aí a cadeira pegava, você tinha que segurar. Eu mesmo, eu segurei várias vezes a cadeira assim, porque ela não para, né? Ela vai rodando, né? O certo é você sair para lá e seu companheiro do outro isso. lado.
É da hora E o até teleférico. o Splash também era assim, né, Nil? O Splash também não parava, né? Eu não sei se depois começou a parar, porque o Splash, você tinha um tempinho também de você sair do carrinho assim rápido. Isso. Acho que depois, eu andei depois, eles deram uma paradinha no carro para o pessoal descer. Mas a E primeira vez que eu fui no Splash, não, ele não parava, ele diminuía a velocidade e você isso, saía. Ele era isso. assim, né? Ele era O bem Splash. na moralzinha, assim, pra pessoa, às vezes até o Isso. funcionário pegava na mão da pessoa, né, pra não cair ali, Isso. né, Aí já proteger. falava assim, quem é que é a galera que vai nesse carrinho? Já juntava todo mundo ali, porque tinha que entrar de uma vez só, né? É, Não é. era um de cada vez, já entrava, já encaixava ali, um sentava na frente do outro e ia. O Splash, então, o Splash, pelas filmagens, eu nunca fiquei nele também, mas pelas filmagens, o que dava mais problema para os operadores ali, para os funcionários, era a galera que ficava esperando para ir junto, né? Porque o Isso, barquinho tá ali passando, né? E não podia mandar barco vazio, né? Se mandar né? barco vazio, a chefia vê e ó, né? Não pode. Aí o cara tinha que ficar ali com a régua ali medindo as pessoas, né? A altura e já vendo quem que vai, ó. Quantos que era mesmo? Era quatro, né? Nem lembro. Quatro no Splash? Seis, Seis, né? chegou, não, 6 ou 5, né? É uma coisa É, assim. Eu é, cheguei com 6 pessoas, 6 pessoas. isso. Então, mas eu acho que eles liberavam até para ir de quatro, assim, mas não podia ir vazio mesmo, né? Isso, porque senão fica muito leve, né? Qualquer brinquedo do parque, sabe? Não podia ir vazio, igual o teleférico. O teleférico, o teleférico era engraçado, né? Quando a gente ficava lá, por exemplo, passou uma cadeira vazia, outra vazia. Sabe o que acontecia? Quando chegava lá do outro lado, o funcionário do outro lado pegava o telefone, que lá tinha um telefone, né? Igual aqueles antigos mesmo, do Hum. orelhão. Ele ligava lá. Ele falava assim, ô, por que tá vindo cadeira vazia? Eu falei, que deu um problema aqui. Porque não podia, né? Ir cadeira vazia, que atrasava, né? A operação. Mas era da hora, viu? Nossa, o teleférico era um momento da hora do parque, assim, né? Tanto pro visitante quanto pro funcionário. Eu achava legal o teleférico. Não, E e eu achava assim, você que já foi funcionário, que foi funcionário de lá, né? Assim, eu gostava do astral de vocês, assim, o jeito que vocês falavam com a gente, animava a galera, assim, dava aquele agito. A gente estava na fila, por mais que estivesse cansado, vocês faziam de um jeito que a gente ficava animado, dava aquele negócio de querer ir. Não, não, a gente vai aguentar, estamos cansados, mas a gente aguenta. sim. É porque, cara, é aquela coisa, a gente, tipo assim, isso ajudava ao ficar um dia mais legal, assim, sabe? É um trabalho Isso. puxado, não era fácil, entendeu? Trabalho de sábado e feriado. É, atender as pessoas ali passava desde o mais educado quanto o mais, né, ignorante. Então você tinha que, né? E aí você tinha que fazer o dia ficar legal, né? Então tinha que agitar, meu. Eu não conseguia ficar num comando sem falar nada, sem agitar, não. Eu gostava. A música, né? Tudo. E para vocês, assim, todo dia era uma novidade, né? Que toda vez eram pessoas diferentes, outro clima, outro astral, né? Um dia era mais animado, outro dia não, mas sempre era uma novidade para vocês, né? Sim, nossa, muita gente, conhecia muita gente. Tinha épocas que vinha uma galera mais de boa, na época vinha uma galerinha que não era, que dava um pouco de trabalho, né? Nas normas, né? Entendeu? As normas de Ah, rolava segurança. uma paquerinha também, né, Nil? As Né? meninas davam uma paqueradinha, né? O pessoal As que. meninas. Nossa, muita paquera, rolava muita paquera, né? A gente estava no comando ali, era telefone, ô tio, coloca uma música. Você colocava, aí as Isso. meninas começavam a voltar toda hora na fila, aí você fala, ih, caramba, tá voltando demais já. Aí já, aí já pegava de amizade. É da hora, é muito legal. Hum. Mas sempre com atenção no trabalho, né? A gente nunca tirava Ah, assim, sim, sim, a atenção sim, total, né? Tinha que concentrar lá, porque senão se machucava alguém, né? Entendeu? sim. Por exemplo, o polvo, né? O polvo era um brinquedo que o comando tinha que ter muita atenção, viu, Cris? Porque a cabine, ela não tinha total visão da outra ponta. Ela conseguia ver a parte de baixo aqui e a de cima. A ponta de lá, ela ficava encoberta pela cabeça do povo, pelo meio dele, né?
Então ali você tinha que ter sim. atenção, se não tinha uma pessoa que saiu do nada, ela desistiu. Então o outro funcionário, ó, sempre olhando ali, ó, tá ok? Tá ok? Vamos lá, aperta o botão para girar. Ele começa lento, mas ele vai aumentando, né? Se pegar na perna de um ali, meu, já machuca, né? Então tem que tomar cuidado, né? É E isso, antes meu. antes do polvo, teve até um brinquedo que era, assim, não era, era parecido. A xícara. Não sei se você chegou a ver a Ah, xícara. Tinha, sei. só que a xícara ela não subia, né? Ela ficava só girando e a gente tinha um volante nela ali. Você girava mais ela, assim, né? Tinha a Sim. xícara também, né? É, a xícara é um dos brinquedos infantil, no caso, até tem no Hopi Hari, eu não vou, pode me pagar, eu não vou nisso daí. Porque eu passo mal esses negócios que giram, meu. Vixe, Maria. A Nossa, eu roda fico vendo gigante, aquela. Ah, agora eu lembrei. Quando eu fui com meus pais, eu andei naquela roda gigante. a panorâmica, É, a andei que gira, nela. né? Gosta de ficar girando ela. Isso. Só que eu não Nossa, você deixava girou, meu pai virar, não. Eu falei, não, não vira não, deixa assim, deixa assim. viu? Nossa, imagina. Depois, depois eu fui, né? Depois que eu cresci, eu fui. Aí girava, mas eu tinha um pouquinho de medo, mas eu girava um pouquinho. É, então, essa a roda panorâmica, uma vez eu fiquei lá, né, um tempinho que o brinquedo tinha quebrado, que eu tava, acho que o kamikaze tinha quebrado. Eu fiquei na roda panorâmica, acho que umas 2 horas lá trabalhando nela. O ruim é que quando ela tava girando muito assim, na hora que ia parar, o funcionário tinha que ficar no meio segurando ela na mão, meu. Você tinha que segurar na mão para você ajeitar a parte da saída. Lembra que tinha uma correntinha que Uhum. fechava, assim? Você que tinha que ajeitar ali. Tinha hora que a pessoa rodava muito, era um peso do caramba. Eu falei, ah, não quero ficar mais aqui, não. Esse brinquedo aqui é embaçado, mano. Não, vixe. Eu posso Aí, fazer uma pergunta para você? olha, é isso que eu até falo pra galera que participa aqui, ó. Desculpa Qualquer te dúvida, interromper. curiosidade, Eu queria saber pergunta. de você qual é a diferença do cataclismo para o kamikaze. Porque os dois eram parecidos. A única coisa é que o kamikaze ele era uma gaiola fechada, né? Ele não era aberto. Mas Aham. assim, a atração era a mesma coisa, assim, ou tinha diferença de velocidade, assim, altura, alguma coisa assim. Tinha. Então, por exemplo, a primeira diferença, né? O cataclismo era aberto, pernas soltas, né? Tinha a trava individual, coletiva, e o kamikaze já fechado, né? Aquela, com a individual e aquela grandona, né? Tipo uma gaiola, né? Outra semelhança dos dois, o comando. Eram dois botões também para fazer ele subir. Só para você entender. Por exemplo, dois botões vermelhos aqui, ó. Quando você aperta esse lado aqui, ele manda uma parte. O outro manda outra parte. E aí você vai. Até ele cruzar. Então era igual nisso. O cataclismo era mais leve para subir, ele subia mais rápido. E o kamikaze mais pesado. Demorava mais. Mas quando pegava velocidade, ele era mais veloz. Entendeu? E a diferença é que o kamikaze é carreta, né? Ele ficava na carreta ali, naquele É. suporte do móvel, da unidade móvel, e o cataclismo era fixo no chão, né? Então, era basicamente isso. Mas tinha os faróis embaixo, né? Era bem parecido, só que o cataclismo era mais liberdade, né? A galera ficava solta, né? Na trava ali, com as pernas ali. O Era isso. kamikaze lembrava até um pouco o Enterprise, né? Mas o Enterprise ele não era uma cabine grandona. Eu acho que cabia 4 pessoas, né? O Enterprise, não era? Era 4? Não, 2 na frente? Ou era 2 pessoas? 2 pessoas, né? duas pessoas, o Enterprise era duas 2, né? pessoas. Uma na frente e outra atrás, né? A trava abaixava aqui, ó, era uma trava que abaixava aqui. Isso. Ficava uma pessoa na frente e outra atrás. A que estava atrás, parecia que ela estava montada. Imagina uma moto. Você está na garupa Isso. atrás de você, né? E, e ela balançava, né? Assim, ó, quando estava pegando velocidade, lembra? É. Ia fazendo Ficava assim, né? Ó, assim. nossa, dá muito louco. O Enterprise era sensacional, né? Tipo Eu o colocava piloto que até a fazia. mão assim, pra fora, assim, pra não é que tava balançando. É, nossa, e lembrava muito o Hang Ten, né? Você chegou a andar no Hang Ten? Isso. Lembra É, o que hang ten. balançava também, Só entendeu? que o hang ten ele não subia, né? Ele girava, era bem rápido, mas ele não tinha uma elevação. Ele tinha elevação?
Ou um tinha um pouco? fotógrafo, Um né? pouquinho, Ele, né? ele ficava assim, acho que não muito assim, o Walter Price, mas um pouquinho assim, ó. Mas as bombas Isso, ficava né? jogando a bombinha, né? Era muito da hora. Lembrando, né, mais uma vez, a galera que tá assistindo aí, que o Hang Ten, quando ele chegou no parque, né, novinho, lá nos anos 88, acho, 89, ele tava voando, ele girava muito mais rápido. Em 92, 93, já não tava girando tão rápido mais, eles reduziram um pouco, entendeu? É, Eu mas aí, lembro que quando eu fui, era 200 quilômetros por hora que ele eles rodava. falaram a verdade pra você? Claro. Ô, louco. Aí eu Meu, na saí meio baqueada dele. Eu saí meio baqueada dele. Não, na boa, ó, eu fui a primeira vez dele em 93, ele já tava já mais lento já. Eu fico imaginando, ó, tem um vídeo no TikTok lá, que eu postei esses dias, que mostra ele quando ele tava novo, acho que você deve ter visto. Meu, mas girava muito rápido, mano. Muito Você rápido. tá doido. Você não conseguia se mexer, né? Se você, na hora que ele pegava a velocidade, você ficava assim, você não conseguia tirar nem o dedo do lugar, porque você não ficava parado. Não tinha Não. como. A Então, velocidade não deixava. eu acho que você pegou esse daí, né? Da época que ele era veloz, né? Que você foi no parque ou não? Sim, sim, eu peguei ele bem veloz. Ah, Quando eu fui no parque, ele era novidade, era atração nova. então é isso Quando aí eu mesmo. fui, É, ele era pegou. atração nova. Você saiu de lá toda atordoada. Nossa, aí eu falei, não, não, isso aí não dá pra andar de novo, não. Haja estômago. Falando nisso, Cris, você chegou alguma vez a descuidar e comer algum lanche, ir num brinquedo e passar mal, ou você tomava cuidado para descansar? Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu ia pro Play Center. Você acredita que eu não tinha nem fome? Eu não tinha fome. Eu só comia porque eu tinha que comer. Aí tinha um lugar que a gente comprava, era uma mini pizza. Aí o pessoal ficava, ai, mas eu tô com fome. Não, eu quero só essa mini pizza, um copo de refri e chega. Mais nada, porque senão eu vou ter que ficar esperando muito tempo para me poder ir em outro brinquedo, né? Verdade. Aí o que, que eu fazia? Eu comia, aí para descansar um pouco, fazer a digestão, a gente ia lá para Montanha Encantada. Aí Aí, andava tá no vendo? que aí era mais levezinho, né? Dava para dar aquele. Aí eu fazia isso toda vez. Quando a gente acabava de comer, aí a gente ia para a fila do Montanha Encantada, andando na Montanha Encantada. Aí, tá vendo? Ó, isso que é legal que você falou. Se muitas pessoas fizessem isso, acho que muita gente não ia passar mal. Porque, ó, você vê, Sim, ó, vamos supor, você brincou, você entrou lá, vamos supor, vamos falar da minha época, vai. Geralmente era meio-dia que abria. Tá, brincou da meio-dia até as 2, vai, 2 horas vamos comer. Aí, nesse intervalo depois que você comeu, vamos na Montanha Encantada. Você vai chegar lá, vai ter uma fila, né? sim. Você dá, ó, a fila já vai, você já vai estar na fila, ó, já vai começar, né, dar um tempinho, vai andar no barquinho lá dentro, tudo. E tinha outro também que dava para fazer isso. Era a Casa Maluca. Lembra? A Casa Maluca demorava um pouco também. Casa Maluca. A Casa Maluca é a dos espelhos, não, né? É a dos espelhos? Não, não. A Casa Não. Maluca ficava do É lado da uma que autopista. elevava, não era? Ela ficava no alto, assim, ela subia? Quando você entrava lá era tudo à torta, as mesas, tudo da cadeira no alto. Isso, isso. É. Então, ali também não mexia nada, você ia só acompanhando o show, né? Que era um show, né, que eles faziam ali, né? Isso. E- entendeu? Então, aí você não passava mal, né? Entendeu? Agora, você Não, porque comer. eu sabia que se eu ficasse comendo muito, ia ser complicado, porque como que você vai com o estômago cheio, sendo que tudo, a maioria, É, vira de ponta cabeça, gira, tem alta velocidade, você vai passar mal, né? Olha, eu até sorvete. Eu evitava de ficar tomando muito sorvete. Eu via gente que tomava sorvete, estava na fila, estava comprando sorvete. Não, eu não tomava, porque eu achava também que isso ia fazer passar mal. não, então, aí, ó, vai vendo, ó, por exemplo, a pessoa comeu um dog. Ah, vamos na barca? Vamos. A barca demora. Só que é o seguinte, demora, mas aí você entra na fila, cada barco que esvazia já passa um monte de gente na catraca, tá vendo? Aí, ó. Sim, é Chega rápido, rapidinho. sua vez. Aí chega lá, ó, o balanço. Meu, quando eu fiquei operando a barca, eu operava, balançava 2 vezes, parava para limpar. Era muita gente passando mal. E olha que eu vou te dizer, eu ia no barco Viking,
Eu sentava assim, já ficava olhando tensa para frente. Eu falei, ai meu Deus, tomara que não aconteça nenhum acidente. Não, Já alguém contou alguma coisa aqui. e Ai, uma vez no Kamikaze, meu. Nossa, tava no Kamikaze lá, no Kamikaze Vermelho, acho que foi 2004. Ele tava lá onde era o Superjet nessa época aí. Aí eu tava na. Tava sol, meu. Aquele dia calorzão, né? Você já fica já meio assim, já calorzão. Aí tinha um guarda-sol. Lembra aqueles guarda-sol daqui bom? A gente usava sim. né? Aí eu fiquei embaixo do guarda-sol nesse dia, bem embaixo dele, meu, mas era uma chuva, assim. Passaram mal, começou a chover lá de cima. E eu embaixo do guarda-sol. Falei, se eu tivesse pra fora do guarda-sol, eu ia tomar um banho ali. Um banho. O pessoal passava Não, mal e quando, mesmo. quando a gente ia no parque, né? Porque era assim, nossa, para mim era tão bom ir. Eu acordava assim de manhã. Antigamente a gente não tinha esse celular, mas olhava o jornal para ver a previsão do tempo, para ver se não vai chover, né? Verdade. E às vezes já estava tudo marcado. E aí aquela galera, aí quando a gente estava no parque chovia. Ai, porque aí tinha alguns brinquedos que tinha que ser parados, né? Não podia funcionar com chuva. Sim. Ai, mas mesmo assim, os outros que continuavam, a gente andava na chuva mesmo. Vamos embora, gente. Vamos embora, tem que aproveitar o máximo. Sim, sim, com certeza. É, tinha uns que paravam, né? Principalmente os de pneu, né? É, A barca, tinha né? que A roda parar. panorâmica. É, aí tinha que parar por causa do pneu, né? Mas a maioria, os outros funcionava e não podia parar, não. Era embaixo de chuva mesmo, né? Ah, Mas era bom. A gente nem, e nem o sentia. é, e o bumerangue, você chegou aí? Ah, sim, o Como é que bumerangue, assim, olha, assim, eu relutei um pouquinho para ir, né? Mas o que eu achava, assim, que na hora que ele estava voltando de costa, a ré dele, nossa, aquilo devia ser horrível, né? Mas eu vou te dizer, do bumerangue, eu acho que a pior parte é a descida dele, a primeira, na hora que ele desce, nossa, aquilo lá, na hora que ele subia, nossa, Nil, teve uma vez que eu fui, acho que tá quase na última, eu estava Nossa, sentada assim, sério, eu saí da cadeira, inclinou tanto assim que eu falei, meu Deus, eu vou cair lá embaixo. Parece que você vai cair de frente, nossa, assim, né? Aí na hora que ele desce, mas é um frio na barriga. Agora, verdade. para voltar de costa, para mim, foi a melhor parte, porque eu não senti nada. Foi de Caramba. boa, de boa. Eu gostei É, o muito também do bumerangue. Eu cheguei bumerangue a é ir no bumerangue 8 vezes seguida. Uma vez que eu fui, que o parque nossa, estava vazio. sensacional o bumerangue, né? Ele chegou lá no final dos anos 90, né? Pra época, né? Ele era um brinquedo assim, nossa, muito top mesmo, avançado, né? A forma dele, né? Esse negócio de ir e voltar É, assim, de ré, não tinha isso ainda no parque, né? Então, nossa, era muito louco, muito louco. E ali tipo, o bumerangue assim, eu senti um frio na barriga na volta. É que cada um sente uma coisa, né? Eu sentia sim. na volta. Quando ele voltava de ré, dava um friozinho na barriga assim, meu. Putz, ainda mais, ainda mais quando eu ia fazer o teste, né? Teste é modo de falar, né? A gente ia dar uma volta, né? Antes de abrir, né? Quando eu trabalhava nele. Uhum. Aí, você vê, eu tinha acabado de tomar café em casa, né? Meu? Então, você já sente já um pouquinho ali na volta, mas de boa. Era muito da hora. Era uma delícia, amigo. E o Quando foi, aí você foi lá, né, no início, aí foi, brincou, aí no final já. Quando foi a última vez? Você foi a última vez, você lembra? Que ano que A foi? última vez que eu fui foi em 2000 e... Ele fechou quando? Em 2012? Meu Deus. Foi? Sim, Eu fui em 2011. A minha filha tinha uns 6 anos. 2011. 2011 que eu fui. E o parque, você viu como é que o parque tava? O parque tava bonito, né? Porque teve uma reforma, não teve? Pintaram, né? O que você achou? Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheci o parque quando ele era enorme. Que a gente, Hum, se a gente se bobeasse, a gente se perdia ali dentro. Você tinha verdade. que olhar os mapas, né? E aí eu fiquei um bom tempo sem ir, né? Quando eu voltei aí, que ele estava pequeno, assim, nossa, mas o que aconteceu, né? Que eu achei que estava bem menor, né? Menos atrações. Você via que as atrações estavam bem espaçadas uma da outra, tinha aquele espaço mais amplo para a gente andar ali no meio, né? Era mais amplo. Eu estranhei, eu não sabia que tinha acontecido, né? Mas mesmo assim, deu para aproveitar bastante. Sim, sim. É.
Esses dias aí eu encontrei o vídeo da desmontagem do bumerangue. Não tinha visto ainda, meu, essa desmontagem, né? Eu postei no TikTok lá. Nossa, Ah, eu emocionante, vi esse vídeo. viu? Eu vi. Vi. Desmontando ali. Porque quando o Play Center finalizou, ali no lugar que era o bumerangue, ficou o. Como é que é o nome daquele brinquedo? É o Extreme. É um balanço, assim. Lembra? Um pêndulo. Você chegou a ver esse brinquedo? Não, esse não. Quando você foi a última vez, o bumerangue já tinha ido embora? Não. Acho que não. Não, tava Ah, tá. lá. Ele Então ele foi tava. embora no limite de Eu 2012. andei nele. Ah, sim, sim. Então, aí era o Extreme que ficou ali. Aí tem uma parte dos vídeos aqui que mostra até o menino fala no comentário, falou, nossa, não tinha um bumerangue mais. Ficou aquele vazio, assim, ó, aquelas árvores assim lá atrás. Nossa, mó triste, né, meu? É, viu? E falando nisso, Tanto você que, tem ó, passado tanto que lá? da última vez que eu fui, o Ah, Turbo Drop também estava em outro lugar. Ele não isso, estava lá perto, que era da Marginal, né? Que a gente via a Marginal. Ele estava num outro lugar já. no fundo, Ele estava no perto fundo. do I-Meio, eu acho que estava perto dele. Perto do IMEA. É, porque I-Meio, né? quando teve aquela situação lá, né, que 2005, né, quando eu saí, eles iam, de 2005 em diante, eles tinham que entregar a área, né, aquela área da roda panorâmica ali, né? Aquela área foi toda Uhum. entregue. Era a chamada área. Qual que era aquela área ali, meu? Putz, área 1. É. É porque assim, lá no Play Center, a gente, funcionário, a gente denominava as áreas por número, né? Então, a área 1 era a área do turbo, só para você entender. A Uhum. área 2 era do Cataclisma ali, na frente, o Mirangue. A área 3 era do Looping e a área 4 era do Tornado. Eram 4 áreas, entendeu? Então, essa área 1 não existia mais. Então, tiraram o turbo de lá, colocaram ele lá atrás, perto da entrada a saída dos funcionários para o vestiário. Né? Eu não cheguei a ver, porque em 2005 ainda não estava lá, mas acho que em 2005 eu saí em janeiro, né? Depois já colocaram lá já ele naquela parte. Aí tem várias mudanças, né? O parque ficou pequeno, né? Já apertou tudo já. E depois que você saiu de lá, você foi como frequentador no parque? Foi, foi Foi? uma vez só, em 2007, né? Uhum. 2007, fui brincar, até andei na Windstorm, que era aquela montanha-russa com um trilho laranja, que ficava do lado do looping ali. Você chegou a andar nela? Não, nessa. Ela tinha um carro Não, azul. peraí. Ela não era muito alta, né? Essa daí que você tá falando, né? Não, não era muito alta, mas ela era um pouco violentinha, assim, ela dava um torcicolo na pessoa. Tranco. Ela dava uns É, trancos. Ah, eu é, andei sim na última vez que eu fui. Em 2011 eu andei nela. Eu andei nela. isso, então. Eu andei na Windstorm, eu lembro, até um dia eu encontrei uma menina lá que trabalhava na minha época, né? Conversei um pouco com ela. Mas depois desse dia, né? Porque eu também acabei tendo umas visões no parque, né? De algumas pessoas indigestas, sabe? De olhar, né? Aí, aí eu acabei não voltando mais, porque eu não queria ver a cara, né? Da pessoa, entendeu? Então eu falei, eu não vou voltar mais aqui não. Daí eu fui só para o Hopi Hari. Aí, só Hopi Hari. Mas eu fui brincar em 2007, a última vez. Que é chato, né? Sabe, você ir brincar num lugar que você vai ver a pessoa que tipo mandou você embora sem você querer, né? É ruim. É Tipo, o ruim. cara, então é complicado. E nesse meio tinha muita gente que queria sair e alguns ficaram. E eu que não pedi, acabei sendo mandado. Mas enfim, né? Aí eu fui brincar no Hopi Hari, né? Mas eu não fui no final. Fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo que ia fechar, né? Você vê a notícia, Ah, vai eu encerrar. também, porque para mim ele não ia fechar nunca. Pra mim também. Nunca. Nunca esperava, entendeu? Que ia terminar ali. Play Porque Center, se nossa. você for pensar financeiramente ali, eu acho que o parque ainda estava bem, né? Não sei quais os problemas que ele tinha. Mas tinha bastante gente indo ainda, né? No Play Center. Sim. Porque assim, Não depois tinha, que né? estreou o Hopi Hari, deu uma Aham. quebrada nele. O Hopi Hari era uma novidade, então muita gente ia para lá, né? Sim. Mas muito, para falar a verdade, eu nunca fui no Hopi Hari, eu não conheço. Passei na frente já, mas eu não conheço, né? Legal. É parque Mas legal. mesmo
Então, eu não, mas lá assim, eu nunca fui. Por ele ser mais longe, né? Mas assim, aqui era perto, da minha casa pro Play Center era 40 minutos. É, Menos, ali meia hora, pegava o trem, era rapidinho. o Play Center tava no nosso quintal, né, Cris? O Play Center era no É, nosso quintal. Play Center é. Então. Mas ali o que impactou mesmo, assim, é que em 97, né, rapidinho, né, já contamos, vou falar de novo. Em 97 o dono já tinha ideia de fechar aqui e fazer no interior o parque lá, né, construir lá. Só que aí teve uns probleminhas no meio do caminho, deixou um pouco assim de lado o Play Center no investimento e aí depois desistiu de lá e voltou para cá de novo. 2002, 2003 ali. Só que aí já começou os aluguéis, né? Ali tem vários donos dos terrenos, né? Prefeitura, vários donos e começaram a enfiar faca, assim, literalmente nos aluguéis, né? E aí juntou isso aí, juntou crise, juntou a especulação imobiliária, né? Que muita gente fala, porque chegou os prédios, você viu? Aqueles prédios. Sim, sim. Então, aí quando construiu aqueles prédios ali, teve outro problema no final. A galera que foi morar lá já não estava aceitando o parque. Reclamações, entendeu? É absurdo, né, meu? Mas, enfim, né? Você vai O morar na parque frente estava do. lá primeiro, né? Tava Entendeu? lá primeiro. Entendeu? Pô, mano, é cada uma. Se você que mora ali tá assistindo aqui esse vídeo, sinceramente, né? Porque tem tanto lugar para morar em condomínio, pô. Vai morar justo ali perto do rio ali. Sim. Caramba, mano, eu não entendo isso, sabe? Aí começaram a reclamar do barulho da Noite do Terror, tiveram que mudar o palco de lugar. Você lembra? Fazia barulho, né? O palco. Então, Então, a Noite do Terror também nunca fui. Toda vez que eu marcava de ir, não dava certo. Eu nunca fui, né? Agora, falando nossa. de terror, assim, eu gostava da Casa dos Monstros. Pra mim, a parte sensacional é na hora que a cadeirinha desce, que aquela caveira parece que vai pegar o seu pé. A gente erguia o pé assim. Ali era a marca, né, dela, né? E Da eu hora. cheguei aí no Castelo dos Horrores também. No Castelo dos Ah, Horrores eu fui uma vez só. é. É. Então, ô Cris, então você não chegou desde quando teve a primeira, você não foi no evento Noite do Terror? Nunca fui, você acredita? Eu nunca Poxa, fui. E eu tinha nossa, muita vontade de ir. pensa num lugar todo escuro, todo que você não tinha pra onde correr, meu. Não tinha onde escapar dos monstros. Hopi Hari você Mas escapa, porque é grande. Hã? na hora que começava a noite, assim, tinha um horário, né? Para começar, não era? Tinha um horário, Sim, né? Os horas. brinquedos, eles continuavam funcionando ou paravam os brinquedos? Então, lá, quando dava 6 horas, aí tinha lá a abertura no palco, né? A galera ia tudo Hum. lá ver a abertura do palco, que o cara lá ia fazer a abertura da história deles lá do tema, e aí ia evocar os monstros, né? E os brinquedos continuavam rodando normal. Aí, geralmente nessa época, a gente ganhava camisas, né? Aí a gente tinha que vestir a camisa da Noite do Terror, os funcionários, né? Vestia uma camisa preta com o emblema, né? E aí o cara fazia a abertura lá e os monstros saíam pelo parque assustando o povo. E eu cheguei a trabalhar, na época que eu trabalhei, ia até 10 da noite. Mas as primeiras lá de trás, ia até meia-noite. Meia-noite. Pensa, que da hora. Mas assim, ó, as pessoas que faziam os monstros, tudo, eram vocês funcionários ou eram atores que eram contratados? Como que Não, não, funcionava era isso? atores. Atores. Atores? Ah, Funcionários, eles tinham liberdade para ir num lugar lá maquiar, né? Por exemplo, ah, fazer tá. maquiagem, fazer um corte aqui, assim. Eu não gostava de fazer isso não, porque eu sou alérgico a esses negócios, então eu nem fazia nada disso aí. Mas tinha uns amigos meus que gostavam de fazer maquiagem. Mas eram os atores mesmo, eles são contratados, né, para fazer o evento, né? Nós somos era só operação mesmo, ficar no brinquedo. Mas era da hora, meu. Era muito legal. E Ai, a mas eu parte queria muito ter. O Hopi Hari tem ainda, né? O Hopi Hari tem isso, tem, né? tem, lá é a hora do horror, né? A hora do horror, mas lá é diferente porque o parque é maior, tem muitas partes lá que são claras, né? Não era igual no Play Center, que era tudo escuro mesmo, e era menor. E o tempero que tinha no Play Center era as pontes, né? Aquelas pontes, lembra as pontes? Que você É. passava lá no riozinho ali? Aquelas pontes ali na Noite do Terror, ela ficava com um monte de monstro nela,
e toda cheia de fumaça. Sabe aquela fumaça envolvente, assim, que você não via nada, meu. Você entrava lá, aí misturava tudo, Cris. Ó, misturava umas luzes vermelhas, umas luzes que eles colocavam lá no meio da fumaça. Os monstros pegavam Hum. umas correntes, batia no chão com tudo, assim, fazia um barulho, meu. Que o chão dela era de ferro, né? Fazia um barulhão. E era da hora, meu. Ali se dava de cara com o bicho, toda hora ali. Era, era Chegou de legal. acontecer de alguma pessoa que frequentava o parque chegar a agredir algum dos monstros ou não? Chegou a acontecer isso? Ah, sim, já teve essas histórias, viu? Né? De Chegou? empurrar, mas aí sempre tem, né, as pessoas, né, para fazer isso, mas na verdade os monstros nunca encostavam, né? Eles não encostavam na pessoa, era Hum. só o susto, né? Mas tinha gente que gostava dessas ideias aí de querer encostar nos Não, eu tive monstros. amigos que tiram fotos com eles, e tiraram fotos, eu cheguei a ver. É. Ah, é muito legal. Vixe. Tinha, ó, em 98, se não me engano, 98, tem até um inscrito lá no TikTok lá, que ele falou assim, nossa, eu fiz as bruxas de patins. Ele era uma das bruxas, né? As bruxas andavam de patins, meu, atrás das pessoas. Pensa. E eu acho incrível isso, sabe, Cris? Porque, mano, eles andavam no meio de um monte de gente com aquele patins no escuro, cara. Os caras eram bons, hein? Os caras eram bons. Imagina, você andar no escuro de patins, meu, não tropeçar em ninguém. É, Mas era da hora, viu? Mas como você disse, você chegou aí no castelo e foi no Caso do Monstro, né? Então era legal também. isso. Entendeu? E Na a... época que eu fui na Casa dos Monstros, então, quando eu fui nas últimas vezes, ele não tinha mais. Não tinha Casa dos Monstros mais. Era outro brinquedo também, que quando você acabava de comer, que era ideal de ir também, porque né, era um brinquedo que você não ia, né? É, Era mais verdade. tranquilo. Sim, sim. Aí tinha, do lado da Casa dos Monstros, era aquela casa que tinha os espelhos. Era o E labirinto, né? Labirinto? labirinto. Labirinto. O labirinto. Aí tem uma vez que eu não consegui sair, o menino deu uma crise lá, eu comecei a chorar. Eu pedi ajuda pro funcionário, me tira daqui que eu não tô conseguindo sair, não. Eu fui nesse aí. Eu fui nesse aí em 89. A primeira vez que eu fui com meu pai, né? Eu fui nesse labirinto aí. Teve uma hora lá que eu quase bati no espelho, meu, mas eu ia com a mão assim na frente, assim, ó. Aí eu bati assim no espelho. Nossa, era da hora, meu, esse brinquedo. É brinquedo não, né? Era. Era da hora. Outro E. também que dava para você dar uma relaxada era o trenzinho. Lembra do trenzinho que dava a volta no Play Center? Nossa! Todinho, assim? Pô, como a gente tá Lá também era esquecendo bom. dela, né? Maria Fumaça, meu. Putz, É, verdade, era verdade. gostoso. Você andava Não, pelo parque inteiro. e você vê como é que é, ó. A gente mencionou aqui várias atrações que tinha que dava para você dar uma descansada na alimentação, né? Você vê, ó. É, Sim. Show dos Ursos, Casa Maluca, Montanha Encantada, que você falou, A Teleférico, Casa dos Monstros, o Casa do Monstro, Teleférico, é, a Maria entendeu? Você não Fumaça. Maria Fumaça, entendeu? Então tinha vários ali para você dar uma descansada, era bem legal. E a Maria Fumaça, você lembra? Que tinha uma época lá que. Não tinha uma época não, né? Tinha uma parte que ela passava que ela pegava uma velocidade, você lembra? Acho que era depois da Sim. autopista ali. Ela passava por baixo, né, daquela parte do antigo carrossel. Aí saía lá perto do Dobo. Nossa, dava um pau ali nela ali. Era legal, viu? Era legal. Da hora. E recentemente, assim, você tem passado lá em frente, Cris? Ah, sim, eu sempre passo ali. É horrível para mim, assim. Ai, até dá uma dorzinha no coração. Você olha tudo apagado, né? Quando a gente passava a noite assim, você via aqueles brinquedos funcionando, tudo iluminado. Era tão bonito de olhar, né? Aí ficou Ah, tão triste ali, parece que ficou triste, né? Aquele local, né? ficou triste, ficou um local triste. E você falou da iluminação, né? A Cris é da época da torre, a torre do PC, né? Que ficava piscando lá, lembra? À noite. Sim, aquela torre enorme assim, ó. Ó, quando a gente chegava ali na Barra Funda, você pegava o trem, você descia da Barra Funda. Você já viu a torre do Play Center? Isso, Você via a já, torre dela. verdade. E assim, que me desculpe a torre do Turbo, né? Ficou legal também. Só que, meu, e na minha É, opinião, não se compara. Assim, eu, aquela lá sinceramente. com o símbolo dela, assim, era da hora.
Nossa, era magia. Até tem as fotos, né? Tem um vídeo também que mostra. Era os três símbolos da noite. Era a torre do Play Center piscando, escrito Play Center naquela parte de baixo, e o PC, né? Vermelho e verde, acho. Vermelho e verde. É, Isso. aquela geodésica do teleférico, né? Tudo iluminadinho, aquela bola. E a roda gigante é uma estrela. A estrela, né? Nossa, é muito louco, muito da hora. Muito. E depois que fechou, Cris, como é que você? Você não foi no Hopi Hari, mas você não foi mais em parque? Como é que foi? Não, não fui mais. Não, Eu não fui lembro. recentemente, eu até comentei com você que eu fui num shopping, né? Ah, Mas assim, o shopping é mais maneiro, né? Não é alto, né? É mais devagar. Mas eu não fui mais, não. Em parque ah, nenhum. então. Aí se você for um dia no Hopi Hari, você lá tem o que mais lembra o Play Center lá é o Evolution, né? Lá tem um Evolution, só que a diferença é que o Evolution de lá do Hopi Hari, se você ficou com medo no Play Center, no Hopi Hari você não vai querer ir, não. Porque Por quê? ele é lento. A operação Ah, dele é mais lenta. O eu Evolution já do Play achava que Center, mais ser lento. ele de lá é mais lento ainda. Bem lento, viu? Entendeu? Aí, tipo, meu, você passa lá naquela parte que fica assim, você fica flutuando na trava, parece que vai soltar, mas é da hora. Eu adoro, E, mano. então, é nessa hora que eu tinha medo, porque eu via que eu saía da cadeira. E eu, meu Deus, se esse negócio abrir aqui, já era. E quando ele virava a gente de ponta cabeça, porque você ficava com o seu corpo todo na trava aqui, né? Isso, Ele ficava é, aqui. E sim. quando era de frente também. Nossa, para mim eram as piores partes. Aí por isso que eu não gostava muito. Porque era Então. devagar, se fosse rápido, acho que eu nem senti. E assim, você chegou a guardar alguma coisa, Cris, da época? Eu tirei uma foto no Splash. Lembra que tirava foto quando a gente chegava lá em cima? Antes de Ah, descer, bati a sim. foto, né? Que foi a última vez que eu fui. É essa foto, eu só tenho essa lembrança de lá. Você não chegou a guardar, tipo, nenhum souvenir, não, né? Camisa, boné, chaveiro. Não, 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 não. Não cheguei, não. Eu Ah, teve um tempo que eu tinha até os ingressos, sabe, os replay? Eu sei. tinha ainda o que eles devolviam pra gente, eu tinha guardado, mas aí depois que eu casei, aí eu acabei, acho que acabei Descarta. esquecendo na casa dos meus pais, aí deve ter jogado fora, né? Aí eu fiquei sem guardar. Oh, que legal, né? Putz. Era da hora, né? Era uma. Imagina agora, né? Ó, hoje é o sabadão, né? Imagina agora como é que tá o parque, né? Tipo, agora a gente tá gravando aqui Verdade. 7 e pouco, já tá quase na hora de fechar, né? Aquela correria, aquela. Um brinquedo, vamos lá que vai fechar, né? E você tem alguma situação assim engraçada que você lembra que você passou lá, ou Cris, em algum brinquedo? Lembra? Hum. Ah, é uma só que foi assim, acho que foi a primeira vez que eu fui no Evolution, mas assim, eu não cheguei a desistir. Só que eu É. sentei e aí eu falei, eu não vou. Aí a minha amiga falou, se você sair, eles vão te vaiar. Eles vão te vaiar. E eu cheguei a levantar, eles chegaram ainda a vaiar, né? Eu não, tá bom, eu vou sentar, eu vou sentar. Aí eu sentei, que foi a única vez que eu fui. Aí eu peguei e sentei, e assim, a única coisa assim, não cheguei a sair do brinquedo. Mas eu fui vaiada pelo fato de eu ter levantado, que eu ia sair, né? Mas Mas eu encarei, eu fui. esse momento aí que você chegou a levantar, quase que você saiu, foi à noite ou foi de dia? Você lembra? Foi à noite. Foi à noite? Então, à noite, Porque imagina eu só, né? acho que o Evolution, a melhor parte dele é à noite. Ele fica lindo É, à noite. Ele trocava muito. de cores, né? Ele tinha, mudava as cores dele, né? Ficava bonito, né? Costumo falar que, tipo assim, dos dois brinquedos mais bonitos à noite pra mim, na minha opinião, o Double Shock e o Evolution. O Double Shock, meu, Ah, nossa, isso. a iluminação do Eu Double Shock, amava o Double Shock. Double em Shock. 99, 98 ali, que eu fiquei nele, aquela iluminação, ele tinha uns faróis assim, que pegava bem. Você lembra aquele. Porque assim, o Double Shock é assim. Nos anos 90, no final dos anos 90, quando ele era ali na área do
perto do looping, ele tinha um painel no meio. Lembra aquele painel? Desenho? Sim. Então, no final, quando ele foi para outra área, lá até no final, quando teve aquele acidente, já não tinha um painel mais. Então, ali na parte do painel, tinha uns refletores assim, ó, vermelho, azul, verde, bem forte, assim, pegava bem no meio, assim. Nossa, era muito louco o DualShock. Nossa, e o Evolution também. Sensacional mesmo, né? E depois, então, nesse dia aí, foi o último brinquedo ou você foi em outros no Evolution? Já era noite, né? Você falou? Como é que foi? Quando você fala da última vez que eu É, fui? você quase desistiu do Evolution. Você já estava indo embora ou você foi em outro depois ainda? Deu tempo. Não, não, fui. Deixa eu ver. Não, acho que eu fui em outro, mas assim, eu não tô me recordando agora. Deixa eu ver. Ah, eu fui naquele chapéu. É um chapéu mexicano? Ah, Tinha um sim, sim, chapéu é um. mexicano lá, não tinha? Eu Sim, fui sim. naquele lá. Ah, Wave Swinger, da hora. Foi meu último brinquedo antes de eu sair. Eu tava nele. Meu último brinquedo. Eu Meu achava último brinquedo. legal também. Porque nos parques convencionais que você vê em vila, assim, tem ele, né? Só que não é igual Sim. aquele, né? É mais É. simplesinho, né? E eu sempre gostei daquilo lá. Aquele lá era. As pessoas gostavam de ficar balançando a cadeira, né? Daí a gente falava, ó, atenção, Isso. durante todo o giro, não balance as cadeiras, né? Porque se você balançar a cadeira, era perigoso as correntes enganchar uma na outra e dava problema, entendeu? Ah, Aí mas tinha olha, uma. eu vou te contar o que eu fazia. Lá eu não fiz, lógico, né? Nesses parquinhos convencionais, pegava a cadeirinha da frente, aí fazia aquele impulso assim, e jogava você lá em cima, assim. Era Ah, muito bom. nossa, mano, é meio perigoso, né? Aí tinha uma menina que trabalhava É, comigo, eu lembro até hoje. Ela falava assim no comando, né? Atenção, como é que ela falava? Não balance as cadeiras, não estrague a brincadeira. Porque quando ela via que eu tava balançando, ela parava já, mano. E tirava a pessoa. Aí parava, né? Era ruim, né? mas lá eu não cheguei a fazer isso, não. Lá não. Lá no Play Center você era boazinha, então, nas filas, você nunca Ah, sentava na lá era mais assim, né? grade, nunca furou fila, nunca furou fila, Ai, ai. nunca furou fila, Oi? você nunca furou Não, fila? nunca fiz isso. Aí, tá vendo? Não. É isso aí. É porque lá o que tinha de gente que aproveitava ali, Ah, não, sabe? eu nunca gostei disso. Não. É, lá é o certo, Eu né? acho Isso é mais assim, certinho. demora, mas vai chegar a minha vez. Então eu É, tenho que respeitar. Se o outro tá ali na minha frente, eu tenho que respeitar. Ele chegou primeiro que eu, então. sim, sim. Nossa, mas acontecia muito, nossa, acontecia muito. O brinquedo que mais acontecia isso era o Crazy Dance. Eu lembro quando ele tava do lado do Aimeia, aí as pessoas pensam que a gente não tava vendo, sabe? Era engraçado, sabe, Cris? Tipo assim, eu ficava olhando pro brinquedo, só que você tá olhando pro brinquedo, só que você tá com o rabo de olho na fila, entendeu? Então você tá vendo tudo que tá acontecendo ali. Aí, tipo, de repente você olha assim, ó. Um dia eu tava lá, eu tava de óculos, era de tarde ainda. Aí eu tava de óculos, só que eu tava assim, olhando pro brinquedo, mas eu tava com o olho aqui, ó, né? Aí eu vi que 5 moleques, eles entraram, eles tiraram a grade, entraram assim, ó, bem quietinho, entraram no meio, assim, tudo de boné, tudo. Aí eu marquei, daí eu fui assim por trás, né? Fui bem quietinho, assim, sabe? Olhando pro lado do banheiro, assim. Aí passei perto da fila. Quando eu cheguei perto da fila, você peguei o apito. A gente tava com o apito, né? Bem na orelha deles, ó. Aí eles olharam assim, ó, pode sair, ó. Os 5 por aqui, por favor. Vai pegar a fila lá atrás. Mano, era fogo. Mano. Tinha que fazer, né? Porque senão não é justo, né? Entendeu? Então, Mas aí quando acontecia de furar a fila, vocês, tipo assim, puniam as pessoas que estavam furando a fila. Não deixava é, passar, no caso. sim, sim. É, porque assim, aí nesse caso, por exemplo, eu falei, né? Por favor, né? Vocês furaram, né? Uhum. Ah, eu não vou sair, não. Tá bom, então, beleza. Aí eu ia lá no comando, pegava o microfone, falava assim: atenção, fila, peço atenção de todos. É, por motivo de cinco pessoas ali, aqueles rapazes ali que furaram a fila ali, ó, eles não querem sair. Então, por esse motivo, o brinquedo vai ficar parado. O brinquedo vai ficar parado, tá bom? Enquanto eles não saírem. A gente tem até as 8 horas. Ele desligava a música e ficava parado. Aí a fila, ó, vai, mano, sai, caralho, sabe? Entendeu? Era o jeito. E Você funcionava, hein, chegou, ó.
Você chegou a pegar, quando você começou a trabalhar lá, você chegou a pegar a parte da que tinha aquela Eva, que tinha aquela boneca enorme, assim, que você entrava dentro, assim, você pegou ela ou não? A Eva? Não, não, então, não, Eva? nessa época não. É a Eva. Não, nessa época não. Porque assim, ó, a boneca Eva, ela era no final dos anos 80, né? Até quando eu Então, fui eu em acho que 80 quando eu fui com meus e pais, tinha ela, e outra isso. coisa que tinha era o show da Orca. Lembra o show da Orca? Então, o show da Orca, eu lembro mais assim por vídeos, mas quando eu fui com meu pai em 89, eu cheguei a ver de fora, mas não cheguei a assistir o show, né? E Não, a não, eu Eva, também não assisti. Eu não ah, assisti tá. também. Não, mas lembro sim. E assim, você falou da Eva Clara? Não, quando eu entrei em 97 já não tinha mais. Eu acho que ela foi embora no final dos anos 80, né? 90 ali. Ah, Né? tá. Não, mas então, Aí, eu vi ela, mas eu também não fui. Eu sei que ela estava ah, lá, mas eu não fui. Eu não sim, fui sim. também. É engraçado, né? Quando a gente fala isso, né? Ela foi embora, parece que a Eva levantou, né? Ela levantou e foi embora. Verdade. Ela Como será que levantou. ela saiu? Ela toda esticada lá no chão, como que ela saiu dali? Onde será que ela tá hoje, né? Ai, ai. Não, meu, é engraçado. Até teve uma vez que eu estava gravando um podcast, não sei com quem, que a gente estava falando da gigantona, né? Da roda gigante. Porque você sabe, né? Hum. Aquela roda gigante que tinha no Play Center ali, que era a nossa gigantona, ela foi pro Hopi Hari. Lá ela é a Giranda Ah, Mundi. é? É ela que tá lá. Hum. Aí teve um dia que eu falei, não sei o que eu tava falando com a pessoa, eu falei assim, então, aquela do Play Center, ela foi girando até o interior lá. Ela tá lá no Hopi Hari. Ela foi girando até lá, nas viagens que a gente fala. Mas era da hora. Aí mudou. Nossa, mas eu vou falar a verdade pra você. Aqui no Play Center a iluminação dela era bem mais bonita que lá no Hopi Hari, viu? A iluminação, É. eu acho. Muito mais bonita. Agora vamos ver como que vai ser esse parque novo da Cacau. Cacau Show, né? Vamos ver como que vai ser, se vai ser tudo isso. Tomara que seja, né? Olha, Pelos vai, projetos. Eu vi alguns projetos, assim, alguns vídeos mostrando assim. Tem uns brinquedos que vão ser bem da hora. sim. Sensacional. Aquela Ghost Rider lá, montanha-russa de lançamento, já começa porque ela é da Vekoma holandesa, é a mesma fabricante do Boomerang, ó, por aí você já vê. Isso. E é a primeira de lançamento, assim, né? Desse modo, né? Tem uma no Hopi Hari que é a Catapu, mas é um lançamento curto, né? Só para fazer a volta e voltar de ré. Mas essa daí e os outros, né? Depois eu vou te mandar um canal que eu sigo que o rapaz ele filma toda sexta-feira a construção. Toda sexta-feira ele filma de drone. Aí eu vou mandar para você ver. Eu tô acompanhando por lá, tá ficando bonito, viu? Vai ser da hora. Pena que é longe, né, Nil? Porque o Play É, Center, que nem você disse, era no quintal da nossa casa, né? Agora, o verdade. Hopi Hari, essa daí da Cacau Show, é tudo no interior, né? Não é aqui em São É, Paulo, né? você vai ter que pegar a estrada ali, a Castelo Branco, É. né? Mas, ó, pelo que tá mostrando ali, vai valer a pena a viagem, viu? E detalhe, vai ter hotel e tudo, né? Vai ter um hotel enorme lá para as pessoas ficar. Ah, então Porque o vai ser, parque, vai ser parecido com o Beto Carreiro, né? Porque o Beto Carreiro também tem hotel lá dentro, né? então, o Beto Carreiro, Cris, ó, eu nunca fui, eu não sei exatamente se tem, viu? Parece Não que tem sei. hospedagem lá, não tem não? Eu não sei se eles ficam em volta lá nos hotéis que tem em volta, mas dentro dele eu não sei se tem. Mas É. como o parque vai ser muito grande, né, você não vai conseguir brincar no dia, né? Então acho que é a ideia deles, né? Você ficar hospedado lá 2 dias. É, porque ele é muito grande. Não tem Sim. como, não Será que dá vai ter tempo. teleférico, Cris? Será que vai ter teleférico, hein? Lá Ah, no seria lugar? bom, né? Seria bom, né, meu? Porque parque é enorme, né? O Play Center era bem menor, tinha um teleférico, mano. Tinha Entendeu? o teleférico. Você vê do alto as imagens do drone lá da construção do Cacau Park, só a área de estacionamento já é quase o Play Center, meu, de tamanho. É enorme. Vai ser da hora, vai ser E olha que, bem. e olha que o estacionamento do Play Center era grande, hein? Era Era grande, é, grande. verdade. Era. Mas, agora é aguardar, né? Aguardar, mas assim, é aquela coisa, né? É o que todo mundo fala lá no TikTok, lá. Você pode ver os comentários lá. Pode fazer qualquer parque, Não mas vai ter Play nenhum. Center é, Não vai. é difícil.
chegar. Acho que o Play É, Center sempre vai estar aqui e aqui, ó. A gente nunca vai verdade, esquecer. verdade. Agora só resta pra gente as lembranças, né? Mergulhar nos É, vídeos, porque mesmo se fizer, o Cris, hoje em dia ali, naquele local, não vai ter muita graça mais, porque primeiro, né? Já não é um local assim apropriado, né? Devido aos vizinhos, né? sim. Já não, Que nem sei lá, eu comecei, eu ficava lá no TikTok, começou a passar vídeo teu, eu comecei a assistir, eu sempre curtia e republicava os seus vídeos, né? Só que tem você tá fazendo isso e tem outras pessoas também que estão fazendo. Não sei se você já viu que tem gente que publica também, sim, né? sim. Aham, Gente que faz também. E aí, sim, sim. conforme. É que o TikTok é assim: você começa a assistir um conteúdo, aí ele vê que você gostou, ele começa a passar. Aí te É, entrega, né? Aí pega, vai passando. pega o assunto, né? O assunto, né? É o assunto Isso. do que você está É. procurando, o algoritmo ali, né? Legal. E falando nisso também, a Cris, ela tem o TikTok lá, né? Fala seu A endereço aí para onça, eu tenho a onça, a onça faminta. isso, né? Onça Faminta, né? Só isso mesmo? Só procura lá? E a outra é Cris, Sol da Meia-Noite. Aí, Sol da Meia-Noite e Onça Faminta. Duas Dois páginas, né? perfis. Dois perfis. É. Legal, meu. É bacana, meu. E assim, e ali a gente vai matando saudade, né? Mas, e assim, Sim. para finalizar, assim, qual brinquedo, assim, você já mencionou alguns aí, mas qual que você ficou aquele que você fala assim, nossa, esse foi o melhor mesmo, sem dúvida, nossa, do Play Center, melhor, inesquecível. Por mais que eu pedi para você colocar a foto do Lupin para mim, É, né? Mas o que marcou para mim é o Superjet. Superjet, É o Superjet. Superjet. E olha, tem muita gente que já falou comigo do Superjet, viu? Superjet foi uma montanha-russa sensacional. Nossa, sabe, Nil, uma parte do Superjet, assim, que eu achava muito, assim, ele subia, aí ele tinha aquela curvinha que ele fazia assim, né? Tchum! E na hora que ele chegava naquela viradinha para descer, ele já pegava velocidade na curvinha. Ele já Isso, ia, pum, verdade, você já descia. verdade. Nossa, aquilo lá era. Na hora que ele dava aquela curvinha, você já. É agora. Não, e o legal, Cris, do Superjet é que se você pegar umas fotos antigas aí que tem do Play Center, lá do início mesmo, o Superjet está desde 73, né? Ele chegou lá junto com o Então foi desde parque a mesmo. estreia, né? Desde a É, estreia do Play Center. só que o carrinho, ele era bem mais aberto. Ele era bem mais aberto no começo. As E não pessoas, tinha, você viu, não tinha tanta proteção no Superjet, né? Eu não lembro se tinha, tinha trava, era um cinto, né? Era um cinto de segurança, não era? sim, sim, mas lá no final dos anos, lá nos anos 70 era bem mais aberto ainda. Entendeu? Ali nos anos 80, 90, colocaram ali, acho que uma trava de, tipo a do Lupin, né? Aquela que Isso, que subia na abaixava parte. aqui na cintura, né? Isso, porque não era de colete, né? Você ficava solto aqui, né? Mas, É. nossa. Ó, tem um brinquedo que quem tem saudade do Superjet pode ir, mas não é o Superjet, né? Ele é um menor, mas acho que é da mesma fabricante. No Parque Marisa, lá na Zona Leste, É. perto do metrô Itaquera. O Parque Marisa tem um Superjet lá. Parecido, Eu acho que eu vi, Nil. Eu tá vi vendo? no dia que eu fui em Itaquera, que fui encontrar uma amiga minha do TikTok, né? É. E eu desci lá no metrô, eu vi esse parque. Tá no Isso. estacionamento, não é? No estacionamento do shopping? Ah, não, não, Não não. é? Não, esse daí do estacionamento do shopping é um itinerante que chegou lá. Não é esse daí, não. Ah, É, tá. por exemplo, ali do metrô, você tem que ir para frente, meu. Ele fica, acho que alguns quarteirões para frente do terminal ali. Não é esse daí, não. Porque assim, o Parque Ah, Marisa, quando você mexer na internet, você clica no Google, você vai ver. Você já vai ver uma roda gigante linda que eles têm. Eles têm uma roda gigante muito bonita. Então, lá no Marisa, os radicais são o Kamikaze, eles têm o Kamikaze, tem o disco, tem a roda gigante e tem esse Superjet. Só que ele é um menor. Ele não é o mais alto igual o do Play Center, mas dá para lembrar do Play Center nele. Eu nunca andei, eu só vi, assim, mas é legal, dá para lembrar.
Eu já vi, assim, parques convencionais que você vê pequenos, assim, em cidades. Tem uns parecidos com o Superjet também, você vê? Também. Mas é mais Sim, sim. baixo, lógico, não tem aquela altura que ele tinha. Isso. Mas, assim, aí nesses eu tenho um pouquinho mais de cisma, assim, de ir, né? Porque você não sabe como que é a manutenção. Aí você fica Ah, meio assim, né? mas esse do Marisa, se um dia você for, você pode ir tranquila, porque é um parque bem seguro, viu? Ele tá lá desde a época do Play Center. Já vi a história já, desde os anos 70, né? É um parque muito bem conservado. Nunca teve E assim, ele é grande? Ele é grande? o quê? O parque? O parque? Não, não, É. ele é um parque, não, ele a área do parque não é tão grande, né? Ele fica até tem uns viadutos que passa pertinho dele assim. Só que é um parque bem seguro e sempre cheio, lotado de gente. Né? Ainda mais agora, né? Que não tem E Play Center aqui. ele funciona no esquema do Play Center, tipo, comprar passaporte para participar, tipo assim, comprar, pagar um valor e participar de todas as atrações? Não, então, acho que ó, ele abre das 15 horas, acho que até as 20, não sei, 21. Tem que ver direitinho no site. Mas acho que é o esquema de. É o mesmo esquema de itinerante, eu acho, de parque. Você compra cartela, acho que é assim, eu não lembro direito. Mas no site, Ah, você tá. clica lá, Parque Marisa, dá uma olhadinha para você ver. Explica. É legalzinho, viu? Dá Ah, para você comprar. hoje eu vi aquele parque que você falou para mim, é Animalia É, Parque. Animalia Park. Eu até postei no stories lá do TikTok. Aí eu até mostrei pro meu marido. Eu achei bonito. Eu vi o parque. Aí eu vi o Isso, Splash, tudo, eu vi. Até eu falei isso. pra ele, legal, né? Aí ele tava vendo o valor. Ele falou, vamos marcar onde a gente vai lá. É legal, porque lá, ó, vocês vão ver, vocês vão chegar lá, eu não fui ainda, né? Mas lá tem o zoológico, né? O zoológico é enorme. Sim. Aí tem uma parte que é indoor, que os brinquedos ficam dentro de um galpão, e a parte nova que fizeram agora, que é a do Splash, que tem um brinquedo lá que parece o Cataclisma, tem a barca, não é do Play Center, mas é uma barca grandona, entendeu? E tem o teleférico, né? Só que é pago à parte, né? Sim. Entendeu? Mas aí é meio salgado, mas é legal, deve ser legal. Ele falou que quando ele viu, era R$ 150 cada É, pessoa. isso aí. 150. Essa faixa aí, entendeu? Mas só de você andar no Splash de novo, né? Do Play, né, meu? É da hora, né? Verdade, E tá com percurso verdade. diferente, tem dinossauro agora no meio lá. Ficou legal, meu, eu gostei. Mas eu ainda vou, eu não fui ainda não, ainda vou ainda conhecer. Né? Mas é isso aí, então. Chegamos no final, então, Cris. Ó, Tá agradeço aí, tá, bom. a sua participação aqui no Eu que podcast, tá bom? agradeço. Agradeço muito. Lembrar de tanta coisa boa. Muito bom, muito bom. Foi Viu? muito bom. Eu falei pra vocês, a gente vai falando, ó, passa rapidinho. E tem muita coisa, tem Nossa, muita passou história. rápido, olha, já deu 1h12 Olha, já. Eu nem percebi. Eu achei que eu ia ficar passou. mais nervosa. Não, é isso aí. Então, é aí, pessoal. Essa foi a Cris Oliveira, visitante do Play Center. E aguardem os próximos episódios. Valeu, Cris. Obrigado, viu? Tchau, Beijo. tchau. Eu que agradeço, viu? Tchau. Tá, Beijão. tchau, tchau, gente.